muito bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório dos Notebooks. Se você não me conhece ainda, meu nome é Edson Araújo. Meu nome é Fernando Oliveira, eu também faço parte aqui do time da LDN. E, gente, olha o que está aqui nas minhas mãos. Ó. Isso aqui é um Asus ROG Zephyrus M16. Essa maquinazinha aqui, ela tem um processador, um Core i9 de 11ª geração e também tem uma RTX 3060. E aí, Fernando, o que você me diz dessa máquina aqui? Cara, a máquina é top demais, última geração, coisa linda. Coisa linda, linda, linda. E o que nós vamos fazer com esse cara aqui hoje? Cara, hoje nós vamos tentar fazer o reparo dessa plaquinha e mostrar pra vocês quais são as dificuldades que a gente encontra, o que realmente acontece na bancada, que é o que muita gente não mostra, né? Existem tantos canais mostrando aí que o mundo do reparo de placa, né, é um mundo perfeito, onde você só encontra curto na linha de alta capacitores. Exatamente, o defeito é só capacitor, né? E na verdade não é isso que acontece por trás dos bastidores, galera. E hoje também a gente vai levantar um tema bem importante, que é o direito de reparar. Qual é a importância disso no nosso dia a dia de bancada e o porquê, né? Exatamente, o como porquê isso disso. pode afetar a gente, né, no nosso dia a dia. Exatamente. Então, gente, vamos pra bancada? Bora pra bancada que tem coisa top vindo por aí. Já estamos com a placa desmontada então, pessoal, e olha para vocês verem que placa top. É uma placa totalmente voltada para o desempenho, a gente vê, né? Que, olha, quero mostrar aqui um destaquezinho. Olha aqui o tanto de bobina que tem na fase aqui na linha de alimentação do V-Core, né? Top demais. Aqui tem algumas mais aqui, ó. Essas aqui provavelmente devem ser algumas fases da linha da GPU. Mas que placa monstra, né? Ela realmente é um monstrão. Mas, o que acontece? Já tem algumas observações aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra focar legal pra vocês terem uma ideia do que a gente tá passando aqui. Essa máquina, ela já passou em outra assistência, pelo histórico, né, Edson? Acho que tem 2 assistências, não é isso? Foram 2 assistências, galera. Já passou em 2 assistências, a gente vê aqui, ó, que foram mexidos aqui esses 2 MOSFETs de entrada. A gente vê, olha só que legal. Aqui a gente vê, né, que realmente ele foi mexido. E aqui tá faltando um componentezinho, olha só, cadê? Aqui, ó. Aqui tá faltando um componente, a gente não sabe se é capacitor, se é resistor. Essa placa a gente não encontrou nem board view, nem esquema elétrico. Nada, nem a placa para vender, né? Não tem nada no mercado, é uma placa muito nova. A referência dela tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha a referência dela aí. É uma placa muito nova ainda. E isso não acontece somente com a Asus, não. Isso acontece com todos os equipamentos mais novos, inclusive Samsung também, né? Samsung, Apple, Dell, vários outros modelos. É bem comum quando é modelo muito novo, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem muita informação. Apesar de que a gente também procurou em sites internacionais, tanto de esquemas elétricos e tal, tem alguns fóruns que vendem esses esquemas, a gente não encontrou nada, gente. Nada mesmo. Não tem nada. E aí, galera, tem aquela parte do circuito de entrada que, na nossa opinião, não é nada muito grave. Né? Aqui pode ser só aquele componente que está faltando, pode ser sim somente um capacitor de filtro, né? Me perdi aqui no microscópio. Ali, ó, pronto. Mais um pouquinho para cima, isso. Aqui pode ser realmente só alguma coisa relacionada com filtro. Mas a gente vê, se a gente colocar o carregador, a gente já fez alguns pré-testes aqui, se a gente colocar o carregador aqui no jack, o jack está bem aqui à nossa direita, é um jack também diferente, ele bem reforçado, né? Bem parrudão, né? Ele não... A gente coloca aqui, mas não tem os 19 volts aqui na saída do shunt. Para quem tem um pouquinho de conhecimento aí de bancada, sabe que depois desse resistorzinho aqui, o resistor shunt, a gente tem que ter a tensão estável aqui para alimentação do resto do circuito. Só que
a gente notou uma outra coisa. Nesse circuito aqui, ó, perto do keyboard aqui, ó, aqui é o conector do teclado. Aqui tá com um pouquinho de marca de fluxo, né? Ó, aqui, exatamente aqui. O proprietário dele falou um pouco pra gente do histórico, né, Edson? Exatamente. E foi essa chapinha, né? Cadê? Essa. Chapinha que trava os plugs da bateria. Essa chapinha aqui, ele foi destravar ela aqui para desconectar a bateria e fazer esse movimento, e ele acabou soltando a chapinha encostou nessa, encostou nessa região aqui, né? E aí a placa já parou de ligar e aconteceu todo o problema. Mas onde a gente quer chegar aqui mostrando para vocês esse breve históricozinho aqui, né? Aqui a gente tinha um CI, né? Um ITEzinho. E quando a gente recebeu, esse ITE ainda estava no lugar. Deixa eu pegar ele aqui, ó. A gente acabou removendo já. Pra gente fazer aqui uma pré-análise. Até mesmo que é uma análise um pouco trabalhosa. Já tem uns dias que essa máquina está com a gente. A gente teve que importar alguns componentes. Ó, esse carinha aqui, ó. A gente não encontrou nada na internet sobre ele. Nada. Esse aqui tem até a serigrafia dele, né? Só que em máquinas mais... Por exemplo, Samsung... E alguns outros notebooks também, tá vindo somente com código que você não consegue saber nem o que é o componente. Então o que a gente identificou aqui? A gente identificou que esse cara estava em curto. E a gente também encontrou um outro componentezinho, ó, esse pequenininho aqui, que a gente não sabe o que é. Ele fica nessa região aqui, ó. Cadê? Deixa eu dar um foco aqui. Isso. Aqui, ó. Ele fica nessa região aqui. E tava tudo aqui em curto. Para quem já tem para quem tem um pouco de experiência com análise de esquemas elétricos em notebook, já sabe que muitos capacitores trabalham como filtro, né? E aí a gente fez algumas medições e encontramos muitos capacitores bipando dos dois lados. E aí a gente foi tentando isolar. Conseguimos aqui identificar esses dois componentes ruins. E aí vem aquela pergunta, né? Tá, como vocês estão fazendo isso sem esquema elétrico, né? Sem esquema elétrico, o que a gente faz? A gente tenta acompanhar as trilhas, né, Edson? Exatamente. Não é nada muito simples. Mas a gente tenta acompanhar aqui as trilhas. A gente vê que esse CI aqui do ITE, onde que era esse maiorzão aqui, ó. Algumas trilhas dele tem uma vindo pra cá, olha. A gente suspeita que esse carinha aqui seja algo relacionado com o teclado, iluminação, alguma coisa desse tipo. Não temos certeza. Nós saberemos depois de a gente continuar aqui com a análise. Deixa eu ver o que mais que a gente fez aqui. Então a gente encontrou esses dois pontos que a gente mencionou aqui. E depois a gente foi pros testes, né? E aí a gente vamos deixar gravando aqui as tentativas de reparo. Então aqui, pessoal, a gente encontrou algo suspeito, que é uma tensão variando. Olha só que tensão estranha, ela está variando bastante. A gente pegou ela também com o osciloscópio, a gente conseguiu entender ali um alto consumo, né? A gente conseguiu interpretar. A gente conseguiu interpretar aqui um sintoma que é bem clássico de algo em curto, algo com alguma anomalia. E aqui, galera, tá o nosso Super I/O. Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome dele. A gente não encontrou nada desse carinha na internet. Nada. Não tá um pouco ruim de focar aqui no nome dele. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aí, ó. Ele é o IT 51125 VG. 5125 VG. A gente procurou o datasheet, procuramos informação, procuramos entender se ele tinha algum tipo de firmware aqui. Mas a gente não encontrou nada. O que a gente continuou aqui fazendo de teste? A gente fizemos aqui várias medições, mesmo sem esquema elétrico, tentando entender aqui mais ou menos como é que se seguir nas trilhas, fazendo aqui algumas medições. E a gente não conseguimos estabelecer alguns padrões, que é o normal das placas de notebook. E a gente viu que essa tensão aqui não está normal, olha só, não está normal mesmo. E olha só que interessante, pessoal. A gente vai injetar, vamos simular uma tensão ali de 3,3 nessa linha. Isso aqui é mais um teste, vocês vão notar uma coisa. Uma suspeita nossa. É um dos componentes que pode estar ruim. Então aqui a gente vai injetar, vamos colocar um pouquinho aqui de álcool isopropílico.
E essa linha aqui, a gente vai injetar 3 volts. Estou injetando aqui com o nosso explorador. Não sei se tá dando pra pegar. Mas acho que tá, não tá nítido aí, que tem um alto consumo aí, ó. Ó, apareceu. Tá aquecendo. A nossa fonte aqui que simula a tensão, a gente já vê um consumozinho aqui. E o nosso, olha aí. Olha aí. Podemos ter sim um problema aqui. Então vamos continuar aqui com a análise e a gente vai atualizando vocês aí. E o que a gente quer mostrar com vocês com essa dificuldade toda? Mostrar para vocês a realidade por trás aí das câmeras, por trás da bancada. A gente não encontrou nada dessa placa, nada. Nem esquema elétrico, board view, nada. E isso torna muito complicada a análise. Porque, por exemplo, pode ser um defeito? Pode, mas também pode ser que não seja um defeito. Então o que a gente fez? A gente conseguiu importar o componente, vamos esperar chegar e a gente continua aqui com o reparo. Beleza, galera. Uma outra dica aí também, não é a gente ressaltar também a importância de o consumidor final ele entender que ele precisa sempre de uma assistência técnica especializada, né? Por mais simples que possa parecer o que ele vai fazer ali o procedimento, é incrível a quantidade de equipamentos que chega pra gente com máquina estragada porque o cliente fez isso, né? Ele vai tentar fazer uma atualização, às vezes até troca de memória mesmo, às vezes manutenção, trocando ali a parte térmica do processador, quebra pino. Quase toda semana chega esse tipo de relato pra gente, beleza? Então isso aqui fica um alerta para vocês também. Então vamos continuar aí com o vídeo. Bem, turma, vamos fazer um breve resumo aqui do que aconteceu, né? Então a gente está com a placa na bancada, nós fizemos uma análise aqui, identificamos uma fuga no Super I/O, fizemos a troca do Super I/O. Cadê ele, Fernando? Tá aqui, ó. Aqui, ó, na mão do Fernando aí, ó. Esse carinha, BGA. Removemos ele, né? Depois aferimos de novo as linhas normalizaram. Aí o Fernando fez a solda dele aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Perfeito aí, ó. Nem parece que foi soldado, galera. A gente isolou, né? Vocês acompanharam. Vocês viram aí o resumo no soldado, belezinha. Depois que a gente soldou esse carinha aí, as tensões elas normalizaram, tanto aqui no circuito que estava armando proteção, como também as fontes stand-by que o Fernando vai mostrar pra gente agora aí, ó. Só pra vocês acompanharem. E futuramente, né, Fernando? Quem tiver com uma placa dessa daí já pode usar até o vídeo como base. De repente Sim. tá com um defeitozinho mais tranquilo aí. Pode. Pra quem tiver com uma plaquinha dessa com defeito, olha só aqui, como é que é. Só pra ter um. Ó, em cima do shunt. Os 20 volts. As bobinas de 3,5 estão do lado de cá, ó. 3,3 volts e 5 volts. Vou afastar aqui um pouquinho, ó. Olha lá, 3,5. Beleza. A gente tem aqui a tensão de 1.8. Essas tensões aqui não tinha nenhuma subindo, galera. Nenhuma, gente. Tava tudo zerada. E aqui tem mais duas também, ó. Tem, ó. Aqui tem mais duas que recebe 1.8 também. E aqui no charge ela tá recebendo uma leve tensãozinha aqui, ó. Aquela tensãozinha de 240 mV. Não tá correta porque tá sem a bateria. A gente analisou, né, Edson? A gente foi um pouco além disso aqui. A placa ainda não tá ligando. E o que acontece? Ela tem ausência de alguns protocolos. Para quem que trabalha com reparo de placa, sabe o que eu estou falando. Existe uma troca de informação entre a bateria e a placa-mãe e isso não está acontecendo. Então, gente, ó, o Fernando já mostrou para vocês aí um resumo, né, das tensões. A gente conseguiu normalizar boa parte do primário. Como ele falou, a bateria não está carregando ainda. E isso aqui entra dentro de um conceito, né, que a gente tem aqui da nossa experiência de bancada.
Porque embora a gente não tenha nenhuma informação de que esse cara aqui ele é regravado, mas pelo comportamento da BIOS e pelo protocolo que a bateria deveria ter e não está tendo, a gente entende que estão faltando algumas habilitações e essas habilitações são geradas pelo protocolo desse carinha aqui. Então a gente fica, né, nesse momento dependendo do firmware interno dele, que é para poder fazer a placa startar, né? A gente pressionou o botão de power, o botão tem 3,3 volt, ele vai a nível baixo, mas a placa não reage de forma nenhuma, e isso, para quem já trabalha, né, e tem experiência, já sabe que é um comportamento típico de quando a gente tem o firmware corrompido. No nosso caso, firmware zerado, porque o Super I/O ele é novo, a placa é nova, não existe informação nenhuma. E agora a gente vai entrar dentro do assunto, né, que foi o que puxou, na verdade, trouxe, na verdade, o gancho para esse vídeo. Bem, gente, vocês acompanharam, não é, até aqui o desenrolar dessa análise aí. A gente não chegou ainda na etapa que a gente queria, né, que é realmente concluir a parte do reparo, fazer essa placa ligar, fazer essa placa da imagem e fazer ela funcionar perfeitamente. Mas a gente não encara isso como um ponto negativo, né, Fernando? Não, porque a gente adquire muita experiência nessas horas, a gente sai remendando esquema elétrico, ó, olha essa belezinha aí. Então a gente junta esquema elétrico de uma com board review de outra, sabe? Pega datasheet de um, datasheet de outro, enfim, a gente vai remendando. E é importante também, no decorrer do vídeo, a gente foi falando para vocês que essa placa ela já tem algum tempo que ela está aqui. Isso aqui não é um vídeo de um dia, né? Isso aqui são recortes que a gente vai fazendo. Sempre que a gente encontra uma informação nova, a gente volta na placa. E agora, né, Fernando, a gente vai entrar no ponto que seria o ponto primordial, que seria o gatilho para esse vídeo aqui, que é o direito de reparar. Exatamente, cara. Galera, é o seguinte, vocês viram a dificuldade que a gente teve aqui em todo o processo da placa, né? Em não ter esquema elétrico, em não ter um suporte do fabricante. E isso nos remete a lembrar do direito de reparar, que é um assunto que o Rogério Fernandes da Notprint levantou. Ele foi o pioneiro aqui em trazer esse assunto para o Brasil, né? A gente já sabe que esse assunto já está em alta lá fora. E isso é muito importante para a gente, né, Edson? Exatamente, galera. E aqui entra uma ressalva também, que quando a gente começa a falar de direito de reparar, a gente está falando de várias coisas ao mesmo. E uma delas é, por exemplo, trazer o direito do próprio consumidor fazer o reparo dele em casa, né? E às vezes isso pode acabar assustando algum técnico aí, às vezes o cara está iniciando e ele tem uma visão diferente do mercado, de achar que, porque o consumidor agora vai receber essa informação e que ele vai poder fazer o reparo do equipamento dele em casa. Cara, não se preocupa com isso, não é sempre, a gente sempre vai ter mercado para todo mundo trabalhar. O fato de agora o consumidor ele poder ter a opção de ele colocar a mão ali e fazer o reparo, né? Sempre vai ter aquele que os entusiastas, né? Sempre tem os entusiastas, mas também tem os caras que não quer. Tem cara que não quer ter dor de cabeça, ele quer realmente procurar um técnico, entregar na mão. E o mais importante, né? Ter a opção de fazer o reparo em casa, a gente ainda está esquecendo um detalhe que é fundamental, que é o que o LDN trabalha em cima disso, né? Que é trazer o conhecimento pro pessoal. Então, embora o cliente em casa ele tenha as ferramentas e ele tem ali um auxílio muitas vezes da empresa, né, vamos dizer assim, do fabricante, ele ainda tem um caminho muito longo a andar, né? Tem um caminho muito longo, a expertise, a sua experiência de bancada, quantos flash esse cara não vai romper. Então, ou seja, o fato do direito de reparar é mais uma questão para beneficiar sim o consumidor final, mas nós como os técnicos, como os lojistas, a gente vai se beneficiar muito por causa das peças. E manuais técnicos principalmente. Porque é muito ruim você se deparar com uma situação como essa. Você está com o equipamento... A gente está aqui, digamos, com 90% do reparo efetuado. Vocês conseguiram ver o caso do nosso Asus aqui. E por falta de uma informação a gente não consegue prosseguir. E uma máquina de um valor agregado alto vai ser descartada do lixo? A gente, não faz sentido, né? Não faz sentido isso. O fabricante, ele quer vender outro computador mesmo. Mas nós, como não só lojistas, mas como os consumidores também, nós temos que apoiar, e nós estamos aqui para falar com toda a nossa comunidade técnica do LDN, Rogério Fernandes também, com a Notprint, toda a comunidade técnica do Brasil. Vamos apoiar essa causa, porque é uma causa nossa e que a gente tem que levar adiante. Exatamente, galera. Isso aí vai beneficiar todo mundo, tá? Não fique com essa visão assim unilateral de que você vai ficar sem serviço. Não, não vai. Inclusive, eu já queria pedir a licença aqui do Daniel, que eu já falei com ele, né, quando ele nos enviou. Esse equipamento aqui é do nosso cliente Daniel, ele nos enviou esse equipamento. E, por exemplo, o Daniel ele foi abrir esse equipamento aqui para fazer uma instalação de um SSD e acabou danificando a placa. Então você imagina assim, quantos clientes eles vão ter essa noção? Tem muito cliente que ele já tem essa noção, assim, cara, eu não posso
chegar aqui e abrir despreparado, sem ferramenta. Ah, mas vamos começar a mandar ferramenta. Não tem problema, cara. Ainda falta muito conhecimento, ainda tem muita coisa. Direito de reparar não é para ser visto como uma coisa ruim, é uma coisa boa e que vem para beneficiar todo mundo. Imagina só você abrir um notebook para você fazer análise e você ter ali todo o suporte do fabricante, né? Seria Ter muito esquema bom. elétrico, cara, board de view, ter componente no mercado para vender, cara, vai ser um negócio muito bom, Seria. galera. Muito bom mesmo. Então a gente tem que realmente procurar apoiar e a gente tem que estar junto aí. Vamos pra cima. É exatamente isso que a gente quer, né? Exatamente. Fazer o apoio, galera. Era isso que a gente queria passar nesse vídeo. A mensagem, essa né, que a mensagem. gente queria trazer para esse vídeo para vocês era essa. Então a gente deixa vocês aí com um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Dá um tapa na careca. Dá um tapa na caixa d'água. Esse carinha aqui, ó, você está... Importante ressaltar que é uma tentativa. Então, dando certo ou não dando certo, o interfone tocou. Puta que pariu, velho. Erro de gravação. É um assunto que o Rogério Fernandes, da Notprint, levantou. Ele foi o pioneiro. Pioneiro. Ele foi